Bom dia, galerinha. Nós vamos ver aqui hoje sobre divisão. Antes da gente ver sobre divisão, é interessante a gente saber que existe divisão exata e divisão não exata. Assim como existe divisão com um número e com dois números. Divisão exata é quando o resultado normalmente dá igual a 0, ou dá igual a 1, ou dá igual a 2, um número inteiro, tá? Um número, ou seja, um número que não tem vírgulas nele, tá? Divisão exata é quando a gente tem números cuja divisão ela sai com 1,5, com 2,5, com 3,5. São números que sobram o resto, tá? É interessante a gente falar sobre isso porque a divisão, se você prestar bastante atenção em todos os assuntos que você viu até agora, ela usa as outras operações. A divisão ela não se faz sozinha, ela se faz com a ajuda das 4 operações. Claro que muitas vezes você não vai ver adição, mas você vai ver subtração, você vai ver multiplicação no meio dela. Por quê? Porque a divisão ela é uma operação mais completa, assim como a multiplicação também. Eu gosto de dizer que as duas são mais completas. Os termos da divisão, assim como os outros, que são, por exemplo, os outros têm subtração, os outros têm adição, que é as parcelas e a soma, tem o minuendo, subtraindo e o resto, tem, por exemplo, o produto, o multiplicador e o multiplicando, né? Mas a divisão ela também tem. Então, na divisão ela tem o dividendo. Ela tem um dividendo, que é o número que vai ficar desse lado. Ela tem o L, que é o sinal de divisão, como a gente arma a conta. Aqui dentro a gente tem o divisor, que é a quantidade de vezes que nós vamos dividir aquele número. Embaixo nós temos o quociente, que é o resultado dessa divisão, e aqui nós temos o resto, tá? Nós temos o resto, então nós temos o dividendo, o divisor, o quociente, que é o resultado, e temos o resto. Ah, tia, parece um dragão, um bicho de 7 cabeças. Não, ela é uma continha muito simples. Primeiramente, é interessante a gente observar a questão dos números pares e ímpares. Lembra que eu falei de divisão exata e não exata? Olha, quando a gente for observar uma divisão, é muito interessante a gente observar os números pares. Números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6, 8. Eles são números, tá parecendo uma cobrinha, né? Eles são números que podem ser divididos por ele mesmo ou por até outros números que eles vão dar um número exato. Olha, por exemplo, eu posso pegar o 2 e dividir por ele mesmo que eu vou obter 1. Eu posso pegar o 2 e dividir ele por 1 também, que pode ser alguma coisa aí. E posso dividir o 4, por exemplo, por 2, que eu vou obter 2. Posso dividir o 4 por ele mesmo, que eu vou obter 1. A mesma coisa acontece com o 6, que eu posso dividir ele por ele mesmo por 2. E ele vai sempre dar um número exato. Que é esse número aqui, tá vendo? Não tem vírgula. Então, é sempre interessante a gente observar o número que vai ser dividido, que é o dividendo, ó. Porque se o dividendo ele tiver terminado em 0, 2, 4, 6, 8, e dependendo do divisor que eu tenho aqui, sabendo se ele é um número par ou ímpar, eu tenho já a perspectiva de saber se vai ser uma divisão exata ou não exata, beleza? A mesma coisa acontece com os números ímpares. Os números ímpares, número ímpar. Número ímpar são aqueles que são terminados em 1, em 3, em 5, em 7 e 9. Em 1, 3, 4, 7, 9. Ou 1, 3, 5, 7 e 9. Eles são números que eles terminam nessa sequência de números. E de outra coisa, eles podem ser divididos igualmente por ele mesmo.
Mas se você for dividir ele por outro número, como por exemplo, eu vou dividir o 3 por 2. Será que vai dar? Não dá, quer ver, ó? Eu tenho 3 bolinhas, vou dividir por 2, vai sobrar 1. Então, aqui eu tenho 1,5. Olha lá, ó, é o número quebrado. Eu vou dividir o 5 por ele mesmo, eu vou obter 1, né? Claro, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Mas eu vou dividir o 5 por 2, por exemplo, ó, que é um número par, é um número ímpar, né? Olha lá, eu vou fazer 5 bolinhas. Vou cortar de 2 em 2, vai sobrar 1. A mesma coisa, ó, sobrou em meio. É por isso que quando você tem R$5 e vai dividir por 2, você obtém R$2,50 para cada um, por exemplo. O 7, pela mesma forma, eu vou dividir ele por 2, que é o número par e o número ímpar, perdão. Vou aqui, ó. Vou cortar de 2 em 2. Toda vez que eu uso essa coisinha, eu corto de 2 em 2, vai sobrar 1. Então, dá aqui número, dá uns 3,5. Você pode ter muita noção quanto a isso quando você vai pegar dinheiro para ir no mercado. E aí você tem que fazer as suas compras e assim sucessivamente. Então, essa aqui é a divisão não exata, tá? A divisão não exata, normalmente, ela tem números ímpares. Claro, isso acontece sempre? Não. Pode ser que você tenha um número que aparentemente ele seja par, e dependendo do divisor ali, ele pode não ser um par, ele pode ser um ímpar, e você vai obter uma conta diferente. Eu só tô explicando que há várias formas da gente utilizar, né? Então, vamos lá, eu vou pegar aqui um número, lembrando que nós vamos fazer a divisão com um número só, porque tem divisão com 2 números, tá? Abrindo o pincel aqui. Então, vamos pegar o número 240 dividido por 2. Armei a conta. Dividendo, divisor. O que é que falta? Quociente e os restos. Como é que a gente vai começar? Olha, 240 é o número terminado em 0. Só que o 240 é um número muito grande pra gente fazer por ele. Tudo. A não ser que você tenha uma noção de multiplicação muito boa e já saiba qual vai ser o número que vai dar aqui. Que pode haver, gente. Cálculo mental existe, tá aí. Bom, o 2 é do mesmo tamanho do 2, o 4 maior do que o 2. Eu poderia muito bem pegar aqui o 24, que eu já sei que o 24 ele é um número par terminado em 4, e ele dá para ser dividido por 2, que também é um número par menor do que ele, que dá para ser dividido. Mas como eu vou fazer passo a passo, eu vou pegar o 2. 2 do mesmo tamanho de 2 e é um número par. 2 dividido por 2, todo número dividido por ele mesmo é igual a... Pincel não presta, vou pegar outro pincel. 2 dividido por 2, lembrando, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Toda vez, ó, aqui vai dividindo, tá? Toda vez que eu levar daqui pra cá, eu vou levar multiplicando, tá bom? Então, ó, só pra vocês entenderem, deixa eu apagar isso aqui que já tem um sinal de divisão. Toda vez que eu levar daqui pra cá, é dividindo. Quando eu levar dali pra cá, é multiplicando, tá? Então, 2 dividido por 2 igual a 1. Já tá aqui 1 no quociente. 1 vezes 2 igual a 2. Vou subtrair. Vocês perceberam uma coisa? Ao contrário da multiplicação, da adição e da subtração, aqui a gente não faz aquela conta começando pela unidade e depois pela dezena, depois pela centena. Não, a gente começa da centena ou, no caso da unidade, o que tiver por aqui. Porque ela é uma conta que se arma diferente, tá? Então, toda vez que eu levar, ó, aqui eu levo dividindo, pra cá eu levo multiplicando e pra cá eu já trago pro resto subtraindo. Então, lembra que eu tô mexendo só com essa centena aqui, né? Beleza, depois eu vou chegar nas outras partes. 2 menos 2 igual a 0. Sobrou 0. 0 menor do que 2 não pode ser dividido por 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou baixar o 4. 4, número par, maior do que 2, que pode ser dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Se você sabe multiplicação, você sabe. Divisão. 2, olha lá, vezes 2 igual a 4.
4 menos 4 é igual a 0. Sobrou 0. Olha o resto aqui. O resto aqui deu 0. O que é que eu vou fazer com esse 0 que sobrou? Esse 0 que sobrou, eu vou levar ele pra cá. Toda vez que sobra um 0, eu levo ele pra cá, tá, gente? O que é que acontece agora? Tá faltando confirmar se nossa conta está realmente certa. O que é que nós vamos usar para confirmar? Nós vamos usar a prova real. A prova real, a prova real em divisão, ela se faz com multiplicação. Então, eu vou fazer um X e vou baixar o divisor. Agora, eu monto com quadro valor de lugar, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, beleza? Então, vamos lá. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 2 vezes 0, 0. Já obtivemos a unidade. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 1 é igual a 2. Gente, nós obtivemos o dividendo. Olha lá. Obtivemos. Então, eu já sei que a minha conta está correta. Mas se eu tenho dúvidas, ou se eu tô com um pouquinho de preguiça de fazer esse cálculo, o que é que eu faço? Eu faço a prova dos 9. A prova dos 9, ela existe nas 4 operações. Tem gente que faz de uma forma só. Eu gosto de fazer diferente em cada uma. Então, a prova dos 9 de divisão, ela se faz com uma cruz. Nesse bracinho da cruz, nós vamos levar o divisor. Nesse outro bracinho, nós vamos levar o quociente, tá? Ó, pra cá vem o divisor, pra cá vem o quociente. A multiplicação entre os dois, aqui vem o resto, que caso tenha 0, só vai o resultado da multiplicação pelos dois. E aqui nós trazemos o dividendo, que tem que dar o mesmo número, beleza? É quase como a multiplicação, a diferença está mais na montagem, que na multiplicação a gente faz um X, aqui nós fizemos uma cruz, tá? Então, olha lá, o divisor é 2, 2 não faz 9 fora, então tá aqui, 2. 1 mais 2 igual a 3, então o quociente, perdão, ele dá 3, 9 fora. Multiplicando, 3 vezes 2 igual a 6. Tem resto, tia? Tem não, então eu não conto com o resto. Se fosse uma divisão não exata, eu tinha que contar com o resto aqui para tirar o 9 fora daqui, tá? Do restante dessa multiplicação. Quem vem para cá agora é o dividendo. 240, 2 mais 4 igual a 6. As duas pontas deram corretas. Então, toda vez que as pontas aqui derem corretas, então nós temos correto o nosso resultado. Então, a divisão, o resultado, o quociente de 240 dividido por 2 é 120. Beleza, gente? Eu espero ter ajudado. Lembrando que para poder saber divisão, nós temos que ter noção de multiplicação. Então, você tem que estar sempre e constantemente utilizando a multiplicação. E lembrando também que nós usamos a subtração. Então, tem que dominar as 4 operações. Beleza? Eu espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus.